Recebo aqui o economista e professor Luiz Alberto Machado, vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado. Professor, muito obrigada pela presença aqui no Jornal Terra Viva hoje. É uma satisfação estar com vocês sempre. Muito obrigada. A gente vai falar hoje sobre o papel do Brasil no BRICS, vou falar sobre a cúpula que já está acontecendo, na China, começou ontem, vai até terça-feira. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou falar então uma reportagem que Michel Temer participou ontem da abertura da cúpula do BRICS no sudeste da China. O bloco, vale dizer, aí reúne líderes da Rússia, Índia, China e África do Sul. E o presidente defendeu a recuperação econômica e disse que o Brasil está aberto a grandes investimentos. Depois de desembarcar em Xiamen, Temer participou da abertura do encontro dos BRICS. O primeiro compromisso foi um fórum com empresários dos 5 países do bloco. Na abertura da cúpula, o anfitrião Xi Jinping incentivou a cooperação entre as economias emergentes e disse que o mundo vive um momento em que protecionismo e o egocentrismo estão em ascensão. O presidente brasileiro discursou logo depois. Temer defendeu as reformas da Previdência e Trabalhista e destacou os avanços da economia brasileira. O que quero enfatizar é que o Brasil está aberto aos grandes investimentos. Até porque hoje ele atravessa um período de grande modernização econômica. Nós temos criado as condições para o crescimento sustentado de longo prazo. Crescimento que gera empregos e renda para a nossa população. Tá aí, professor? O presidente Michel Temer tentando vender o Brasil lá fora. Queria que o senhor comentasse qual a real oportunidade que o Brasil tem nesse encontro do BRICS. De fato, a gente vai conseguir atrair grandes investimentos? Bom, é compreensível o discurso do presidente, Ele vai para essa reunião no momento em que o Brasil começa a dar sinais de estar saindo da crise. Portanto, é um momento relativamente favorável. Agora, é uma saída da crise que é para ser comemorada, claro, mas não é para ser assim, alardeada. Numa entrevista essa semana, o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, falou assim, é para comemorar, mas não sai soltando o rojão, solta uma bombinha. Porque você tem sinais claros de retomada de crescimento, o emprego está diminuindo, o consumo aumentou, você começa a ter uma retomada de confiança, mas tudo muito devagar, ou seja, uma aceleração com o freio puxado. Mas o presidente está na dele. O que preocupa os economistas? Um crescimento puxado pelo consumo não é um crescimento muito consistente. O ideal seria que nós tivéssemos esse crescimento alavancado pelo investimento. Então tem muito espaço para investimento no Brasil. Daí a ênfase do discurso do presidente. E como que o senhor avalia, professor, hoje a eficiência do grupo? De fato, há uma união ou cada país tem seguido aí de forma independente, a China, a Índia? De fato, ainda existe aquela eficiência do BRICS que a gente via há alguns anos atrás? Veja bem, o BRICS ele foi uma sacada do Jim O'Neill, que é da Goldman Sachs, que ele transformou esse acrônimo num fato e depois ela ganhou personalidade jurídica própria. Quer dizer, então, ela faz parte de um novo contexto das relações internacionais. Nós saímos de um mundo bipolar, entramos num mundo multipolar, mas os Estados Unidos era a grande força. E o que aconteceu nos últimos, quem sabe, 10 anos, foi um fortalecimento de várias outras economias. Não que os Estados Unidos tenha perdido muita força, mas ele passou a ter que dividir decisões e uma série de coisas com outros países. Os BRICS fazem parte desse grupo de países que ganharam importância. Não é só os BRICS. Você tem a Tailândia, você tem a Malásia, você tem uma série de outros países que não fazem parte do BRICS, mas que também ganharam importância. Os países emergentes tiveram sua importância aumentada no conceito das nações. É assim que eu entendo. O BRICS, como a sua pergunta especificamente, não é um grupo fortemente entrosado. Cada um tem o seu interesse particular e é isso que predomina. E nesse âmbito, professor, das relações internacionais, queria que o senhor comentasse um pouquinho também dessa inversão de papéis. Hoje a China defendendo menos protecionismo e os Estados Unidos com o papel inverso aí do que tinha anteriormente. Essa foi uma inversão muito grande. Nos últimos tempos, a China, que historicamente estava ligada ao bloco de comando
centralizado, né, liderado pela União Soviética na época da Guerra Fria, então era vista como um país favorável ao protecionismo, a uma economia fechada e assim por diante. Os Estados Unidos era o paladino do liberalismo. Nos últimos tempos, o que foi acontecendo foi uma mudança. Os Estados Unidos foi assumindo posturas não claramente liberais, a China foi aumentando a defesa dessas posturas. Isso não ocorre apenas na relação, nas questões econômicas. Você vê a questão do clima, por exemplo. Os Estados Unidos tinha assinado com Obama, mas assim que chegou ao poder o Bush, ele mudou a posição. O Trump, desculpa. Então, quer dizer, o Trump representou um fortalecimento dessa posição isolacionista dos Estados Unidos. E a China está aproveitando, ela está hoje com uma produção enorme, ela tem hoje uma capacidade de exportar extraordinária, então ela hoje defende claramente o fim das barreiras protecionistas, uma liberalização numa inversão total de papéis. É verdade. E, professor, para a gente encerrar, voltando aí ao tópico do BRICS, qual a oportunidade que o agronegócio tem nesse momento? A reunião de cúpula acaba amanhã, o ministro Blairo Maggi está lá também acompanhando, e a gente sabe, né, o setor é promissor e acho que tem uma oportunidade grande. Eu sei que no Brasil se fala muito em desnacionalização, ou desindustrialização, ou reprimarização, como se fosse tudo isso negativo. Eu não acho. Acho que o Brasil tem que aproveitar a vantagem competitiva que ele tem. O agronegócio brasileiro é referência e nós temos vantagem competitiva no agronegócio. Claro que seria ideal que esse agronegócio envolvesse não apenas as possibilidades de exportação de matéria-prima, mas também de produtos semi-industrializados. Não é tão simples. Sobretudo a China, ela facilita a entrada de produto in natura, mas ela taxa pesadamente quando é industrializado. Sim. Mas além da China, onde esse tipo de exportação vai continuar tendo espaço, porque a China está hoje reduzindo a importação de minérios, etc., por causa da redução dos investimentos e da construção civil. Mas o chinês precisa continuar comendo. E à medida que os chineses estão indo cada vez mais para os centros, a produtividade deles, que já é baixa no campo, está cada vez menor. Então, espaço para exportação de alimentos no Brasil vai continuar tendo. O que eu acho é que tem que expandir isso daí para os outros membros do BRICS, principalmente a Índia, que é a nação que mais está crescendo no mundo nos últimos 2 anos. Tá certo, o Brasil tem que aproveitar então essas oportunidades. Professor, muito obrigada pela presença então no Jornal Terra Viva. Em breve esperamos que o senhor volte aqui. Estou à disposição sempre que for necessário.